lights can't stop me. I'll just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from this high. Down from this high. Yeah, when, yeah, when, yeah, when down from this high. Yeah, when, yeah, when, yeah, when down from this high. Yeah, when, yeah, when down from this high. Yeah, when, yeah, when I'm with you. When I'm with you, when I'm with you, I'm with you. 'Cause those hazard lights can't stop me. I'll just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from this high. Down from this high. Yeah, down from this high. Down from this high. Sometimes I just feel like I've been drifting too far away. And I tried to keep my heavy head from falling. You said it's gonna be okay. The summer rain pulls on my face, and I'm not alone, 'cause I know your love is everything. You came over me like summer rain. The summer rain is a happy place, and it feels like home. I know your love is everything. You came over me like summer rain. Sometimes I just need a light to guide me. You ignite the flame. On these nights I follow you into the darkness, 'cause I know I'll be safe. Muito boa noite. Dei alguns minutinhos aqui porque caiu uma pequena tempestade em São Paulo agora, né, Marcelo? Então as pessoas talvez ainda estejam aí se organizando para entrar, mas já temos quase 100 pessoas aqui online, numa sexta-feira, final de dia. Eu já queria agradecer aí a disponibilidade de vocês, porque sabemos que está sendo tão difícil, né, encontrarmos ali algum tempo para participar de reuniões, participar de aulas, e vocês tiraram uma horinha aí do dia de vocês para participarem de um evento e assistir uma aula conosco. Então, agradeço a disponibilidade, ao Marcelo também, pela parceria sempre conosco. Bom, eu vou falar rapidamente para vocês sobre o Ensino Einstein, então, o que que é o Ensino Einstein, por que que nós convidamos vocês até aqui, né? O Hospital Albert Einstein hoje é considerado o melhor hospital da América Latina, o 28º melhor hospital do mundo e o melhor hospital do Hemisfério Sul. O ano passado também nós recebemos um prêmio como a empresa mais inovadora do Brasil, aí concorrendo com diversas categorias. E eu trouxe isso tudo para vocês porque para vocês entenderem como que isso é relevante dentro de sala de aula também, tá?
Então, como eu falei, somos uma referência, né, América Latina e Brasil, e nós trazemos este corpo docente do Einstein, ele é formado basicamente pelos profissionais que atuam também na assistência do Einstein, né? Então, nós trazemos para dentro de sala de aula o que nós aplicamos no nosso dia a dia, nossos processos, nossos protocolos, né? A nossa rotina diária, nossos profissionais trazem para dentro de sala de aula. Claramente, trazemos também pessoas renomadas do mercado, de outras instituições, para que vocês também tenham ali embasamento de outras realidades, que não só a realidade Einstein, né? Então, trazemos outros experts para dentro de sala de aula para compartilhar com vocês outras realidades. Hoje o Einstein gerencia também, administra hospitais públicos, então trazemos uma realidade SUS também, fazendo sempre esse contraponto de como conseguir trazer realidades privado, público, né? Então, região sudeste, que sabemos que é um pouco diferente da região norte, nordeste, então sempre trazendo esse contraponto para dentro de sala de aula, tá? Nós temos aí mais de 35 anos, né? Então, já temos 35 anos de ensino Einstein. Eu passo rapidamente para vocês aqui uma linha do tempo. Então, ali em 89, nós começamos a graduação de enfermagem, a Escola Técnica de Enfermagem, muito mais pensando em capacitar profissionais para atuarem na assistência do próprio Einstein. Isso foi criando corpo, fomos evoluindo ainda mais. Em 2002, inauguramos a primeira unidade física fora do centro mesmo, fora da instituição de saúde, né? Então, que foi a unidade da Morato. Crescemos ainda mais quando foi ali 2011, tivemos uma grande expansão de cursos de pós-graduação, e isso foi ainda ganhando mais corpo, vieram as graduações, graduação de medicina, hoje nós temos 8 graduações. Quando foi em 2002, inauguramos o Centro de Ensino e Pesquisa, que é o prédio que fica em frente ao nosso hospital no Morumbi, e, consequentemente, outras unidades também fora de São Paulo, né? Então, são 35 anos de atuação no mercado de saúde. Hoje nós temos 14 unidades físicas, sendo 10 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia, e agora, em 2025, nós inauguramos a nova unidade de ensino em Salvador. Para a gente é motivo de bastante orgulho também conseguir expandir tudo isso aí pelo Brasil, né? Temos mais de 50 mil alunos formados só em cursos de pós-graduação. Temos mais de 60 mil alunos por ano, isso aqui em todos os nossos produtos, né, que são 15 categorias de produto, são mais de 800 cursos ofertados dentro desse grande portfólio, tá? Temos quase 3 mil, um corpo docente de quase 3 mil docentes, e aí novamente falando, então essas 3 mil pessoas, uma grande parte é do próprio Einstein, então são aquelas pessoas que estão ali atuando na assistência também, e claramente outras pessoas do mercado, tá? Recentemente, nós fizemos uma pesquisa com nossos ex-alunos, que nós chamamos de egressos, né? E 95% das pessoas disseram que eles acreditam que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos, tá? E aí são de objetivos diversos. Então, tem aquela pessoa que tem um objetivo mais pessoal, um objetivo profissional. Tem também aquela pessoa que só tem a intenção de realizar um novo aprendizado. Então, quer conhecer uma especialidade diferente daquela que ela atua. E 95% acredita que alcançou isso durante o nosso curso. 9 entre 10 pessoas avaliam o nosso corpo docente como ótimo, então também para a gente é super gratificante, porque estamos ali na assistência, estamos aqui no ensino, e trazer isso tudo, fazer esse compilado todo entre essas duas atuações é bem importante para a gente. E 1/3 das pessoas revelam que tiveram ou alguma promoção ou algum aumento salarial ao longo do curso, o que é super relevante também, né? Nós sabemos que é um investimento alto, financeiro, é um investimento de tempo, então é se dedicar durante ali 12 meses a um curso. A gente sabe que vocês se abdicam de algumas coisas, né, para conseguir realizar aquele curso durante 12 meses. Então, o reconhecimento também é muito importante, né? Rapidamente falando, então, de todo o portfólio Einstein, nós vamos do ensino médio ao doutorado. Temos também aí dentro isso tudo, escola técnica, as graduações, hoje são 8 graduações, as pós-graduações, né? Então, a pós-graduação hoje ela é dividida entre pós-graduação no formato presencial e no formato EAD.
Hoje a gente falaremos um pouquinho da pós-graduação de auditoria, que tem, inclusive, nesses dois formatos, o aluno pode escolher qual formato que ele quer fazer um curso, por exemplo. Essas pós-graduações nós levamos para nossas unidades externas também, né? Então, o nosso corpo docente ele se desloca de São Paulo para o Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte para ministrar as aulas que ocorrem presencialmente dentro dessas unidades, tá? Temos um MBA executivo, mestrado profissional, mestrado acadêmico, pós-MBA, cursos de atualização, aqueles cursos rápidos, né, de até 40 horas mais ou menos. Então, para quem tem um pouco mais de pressa em adquirir algum conhecimento. Programas internacionais, então, nossa pós-graduação, por exemplo, de auditoria, nós temos um módulo internacional vinculado opcionalmente em Portugal. Em outubro nós estivemos lá, foi um programa muito rico também. Em novembro estivemos na China, então assim, temos vários programas internacionais acontecendo, levando grupos de alunos para conhecer outras realidades também. Isso é bem interessante. Simulação realística, cursos de férias. Então, curso de férias sempre em janeiro e julho são aqueles cursos mais rápidos, né? Então, de 8 horas, mais ou menos, para trazer alguma sensibilização. Então, por exemplo, introdução à auditoria em saúde, para quem quer entender o que é auditoria, para depois escolher uma pós-graduação, por exemplo, sabe? Então, isso tudo acontecendo aí ao longo do ano em todas as nossas unidades, seja presencialmente ou virtualmente, tá? Nós temos uma academia digital também. Então, essa academia digital é uma plataforma de conhecimento. Nós temos ali diversos conteúdos, seja vídeos, videocasts, podcasts, vídeo mesmos, né? Então a gente traz ali sempre alguma referência em algum assunto, por exemplo, uma aula do Marcelo, que a gente coloca algum conteúdo dentro desta plataforma para que vocês consigam absorver gratuitamente em diversas categorias, tá? Sabemos também da correria do dia a dia, então a gente está no carro indo para o trabalho e vai ouvindo um podcast, então isso é bem interessante para manter vocês muito atualizados, né? Como eu falei anteriormente, como somos uma referência também em diversas categorias, nós sempre trazemos coisas muito atualizadas. Então, mudou um protocolo, mudou um procedimento, trazemos ali uma aula, uma prévia de algum conteúdo, atualizando sempre o que tiver mais de atual no momento, tá? Onde estamos, eu já falei, né? Então, estamos aqui as nossas unidades em São Paulo. Esse prédio bonitão aqui é o prédio, é o centro de pesquisa que foi inaugurado, o último inaugurado, que foi ali dentro, em frente à instituição de saúde no Morumbi, onde as graduações ocorrem, algumas pós-graduações acontecem ali também. Temos Faria Lima, Francisco Morato, duas unidades na Avenida Paulista. Então, o que a gente chama de Paulista 1, nós temos o ensino médio. Paulista 2, nós temos os programas de gestão. Então, a pós-graduação de auditoria, a pós-graduação de gestão, o MBA executivo ocorre nesta unidade que chamamos de Paulista 2. Temos outras unidades em São Paulo, Vila Mariana, temos uma unidade também dentro da comunidade de Paraisópolis. E as unidades externas, né? Então, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro e agora a mais recente, que é Salvador, tá? Bom, eu encerro minha fala por aqui. Eu tenho só alguns recados para dar para vocês. Então, nos próximos dias, início da próxima semana, vocês vão receber por e-mail algumas informações. Então, vocês recebem a gravação dessa live, deste conteúdo por e-mail. Vocês recebem também a declaração de participação por estarem aqui conosco e também nossos contatos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, nossos contatos estarão também nesse e-mail para que vocês possam nos procurar. Além disso, nós temos um time de suporte aqui que está acompanhando essa live também, acompanhando o chat. Então, tudo que vocês tiverem dúvida, já podem começar a colocar ali no chat, que o nosso time está pronto ali para responder para vocês. No finalzinho, o Marcelo deixa uns 10 minutinhos também para responder alguma coisa mais específica sobre a live como um todo. Ainda assim, nos próximos dias, então, por e-mail também ainda tem um contato que vocês podem fazer conosco para tirar qualquer outra dúvida, tá bom? Marcelo, a palavra é com você agora. Novamente, muito obrigado aí pela participação, pela parceria conosco aqui no ensino. A palavra está com você, tá bom? Obrigado, André. Boa noite a todos, né? Agradeço aí pela presença. Sei que para o pessoal de São Paulo deve estar mais difícil, né? Considerando a chuva. Vi várias notícias aí, mas agradeço quem conseguiu se conectar conosco. Vou iniciar o compartilhamento de tela.
Então vamos lá, pessoal. Já me apresento formalmente, mas já queria adiantar que o tema de hoje é de extrema relevância, né? E imagino que aqui a gente tenha hoje diversos profissionais de saúde, e ele é um tema muito atual, né? Nos últimos meses, a ANS vem publicando propostas de mudanças importantes, inclusive mudanças regulatórias que afetam aí todos os pilares da saúde suplementar. Então, eu trouxe essas atualizações para a aula também, né, para deixá-los, né, informados sobre, né, o que que a ANS tem falado e as consultas públicas que eles também têm aberto nos últimos meses, relacionados à regulação e que tem tudo a ver com o contexto da auditoria. Bom, eu me chamo Marcelo. Atualmente eu sou coordenador da área de auditoria de contas médicas no Einstein. Eu também sou docente da pós-graduação de auditoria e um dos coordenadores do curso. Eu sou enfermeiro, tá? Eu tenho mestrado, tenho algumas pós-graduações, inclusive eu também sou egresso do Einstein, né? Então ratifico tudo que o André falou em relação à qualidade do ensino, né? O corpo docente a essas atualizações, né? As nossas pós-graduações, a gente traz essa atualização de mercado de forma que vocês consigam no dia a dia e implementar na prática, né? Nas nossas pós-graduações, os alunos sempre trazem relatos de quando eles conseguiram implementar em sua prática profissional contextos teóricos que a gente trabalha na pós-graduação e aí eles conseguem alinhar teoria e prática e levar essa melhoria para o dia a dia, né? Então, isso para nós é muito rico e aí vou tentar hoje transmitir um pouco desse conhecimento para vocês. Espero aí que consiga atender às expectativas. Primeiramente, né, como imagino que alguns já trabalham com auditoria em saúde e outros, né, conhecem um pouco sobre o tema ou querem entrar e começar a atuar nessa área, a gente começa falando sobre a importância que a auditoria em saúde tem, né, para um contexto regulatório, para o equilíbrio desse sistema de saúde suplementar e para garantir a sustentabilidade desse sistema a longo prazo, porque nos últimos meses a gente tem visto muito falar, né, sobre esse equilíbrio econômico-financeiro e a auditoria tem tudo a ver com este processo. Então vamos começar por um contexto histórico, né? A maioria de vocês, quando descobriram essa palavra, auditor em saúde, ou essa união da palavra da categoria profissional com auditor, né? Enfermeiro auditor, médico auditor, fisioterapeuta ou qualquer outro membro da equipe multiprofissional em saúde, muito provavelmente, na primeira vez que escutaram, isso causou uma estranheza, porque a palavra auditoria, ela tem um foco muito contábil, né, relacionado ali a investimentos, lucros, análises financeiras. E, de fato, a auditoria, né, com esse nome, ela iniciou na área contábil. A gente tem registros aí na literatura de que a auditoria na área da saúde começou mais ou menos em 1918 e ainda com profissionais médicos. Então, lá em um hospital de Nova York, um médico entendeu ali que ele teria a oportunidade de fazer algumas análises de prontuário e identificar oportunidades relacionadas à qualidade da assistência que eram prestadas aos pacientes. E ali tentando estabelecer alguma metodologia, né, alguns critérios para que ele conseguisse aplicar melhorias. Então, a gente tem isso em 1918. E na área da enfermagem, em 1955 também começou a aparecer como um instrumento de melhoria contínua, tá? Então, é sim um instrumento contábil, né? Porque quem trabalha com auditoria de contas médicas, a gente fala muito de conta de valores financeiros, mas isso tudo é aliado a um conhecimento técnico, científico e muito atrelado a um olhar de qualidade da assistência. Então, os profissionais auditores cada vez mais são cobrados para que a sua auditoria também seja um instrumento de melhoria contínua do serviço de saúde, e nós não podemos esquecer disso, né, aliado a essa questão de valor financeiro. No Brasil, a primeira publicação registrada é da década de 70, inicialmente na área médica, e também isso foi se expandindo para as demais áreas multiprofissionais, tá? Para a enfermagem, e hoje, né, a gente tem cada vez mais outras categorias profissionais atuando na auditoria, né, dentro das suas especialidades. Se vocês procurarem no Google ou, né, em alguma ferramenta de inteligência artificial definições de auditoria, né, são inúmeras, mas eu gosto muito dessas duas porque elas traduzem essa minha fala inicial desse equilíbrio financeiro e da qualidade da assistência prestada. Então, uma das definições que vocês podem encontrar do que é auditoria em saúde é que ela é realizada pela análise do prontuário do paciente, que é a documentação legal, com o objetivo de verificar se a cobrança hospitalar está ou não compatível. Ou seja, eu comparo a evidência com a conta hospitalar e identifico se existem divergências ali que caracterizam como uma cobrança excessiva ou cobrança por um
procedimento que não foi realizado. Basicamente, né, de forma muito simples, é isso que os auditores fazem ao analisar uma conta hospitalar, né? E aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre todo o processo burocrático que envolve a regulação. E também é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada. Então, hoje o prontuário do paciente, ele é o documento, né, que é utilizado como base para traduzir toda a assistência que é prestada ao paciente. Então, é com base nele que os auditores, eles vão fazer o pagamento dessas contas hospitalares e que eles também vão conseguir identificar a qualidade da assistência que foi prestada, né? Então, o que não está relatado não ocorreu. Então, ele é um documento imprescindível e os auditores têm sido cobrados por essa avaliação da qualidade. Por quê? Ela está muito associada a desperdícios e a custos que poderiam ter sido evitados, né? Então, quem trabalha na assistência ou aí o pessoal que já trabalha com auditoria, né? O auditor ele acaba sendo um perito da assistência, né? Então, ao identificar ali algum procedimento desnecessário, são custos, né, que somados dentro da saúde suplementar, acabam onerando todo esse sistema e podem desequilibrar. Então, a auditoria ela é uma ferramenta de qualidade e uma ferramenta que faz cumprir todos esses processos regulatórios, tá? Então, essas duas definições são as que eu considero mais importantes por traduzirem, em essência, o que a auditoria em saúde, né, faz. E aí, se vocês procurarem, é muito comum vocês encontrarem, além da palavra auditoria de contas médicas ou auditoria em saúde, outros nomes, né, com algumas especificidades relacionadas a alguns tipos de auditoria. Nós temos a auditoria analítica, que ela é uma auditoria muito focada em documentação. Então, basicamente, ela pega todos os resultados de outros processos de auditoria dentro de instituições hospitalares e acaba fazendo monitoramento de alguns indicadores que são importantes ali, pensando em metas em resultado, né, pensando em custo-benefício. Então, é muito comum que vocês encontrem esse termo. E nós temos a auditoria clínica, que essa é muito focada em qualidade. Então, nós temos os indicadores de qualidade assistencial, que traduzem aí a performance dos prestadores de serviço de saúde. Então, índice de quedas, índice de complicações cirúrgicas, né, infecções de sítio cirúrgico ou de corrente sanguínea. E esses dados, eles são todos monitorados nessas auditorias clínicas. E aí, esses auditores clínicos, eles fazem intervenções para melhorar esses indicadores. Então, eles têm que ter uma manutenção, né, de acordo com os resultados que são considerados aceitáveis, e quando esses números começam a decair nos níveis percentuais e que já são considerados riscos para a instituição, esses auditores clínicos eles atuam de formato a intervir e obter as melhorias. Então, é muito comum vocês encontrarem esses dois termos. Mas a auditoria que está muito relacionada aos processos regulatórios, de fato é essa que a gente chama de auditoria operacional, que é ela que é a auditoria da área de contas médicas, que é muito comum o nome desse setor, tanto em operadores quanto prestadores de serviço à saúde. E pensando na jornada do paciente, os processos de auditoria e de ciclo da receita hospitalar para os prestadores de serviço à saúde, eles começam muito antes do paciente internar. Eles começam ali quando existe um pedido de solicitação para fazer um procedimento cirúrgico ou um procedimento de alta complexidade. Então, é antes mesmo do paciente entrar no serviço de saúde. E esse já é um mecanismo regulatório que a gente chama de auditoria prospectiva para conseguir a autorização prévia, que eu vou detalhar para vocês nos próximos slides, mas esse é o primeiro passo aqui da jornada do paciente e que a gente precisa ter um auditor com conhecimento técnico e regulatório, porque a regulação da agência da ANS, ela tem alguns pré-requisitos e algumas normas para que a gente consiga obter alguma autorização de procedimento. Para quem é beneficiário, é quando o paciente precisa fazer uma cirurgia e ele fica lá acompanhando no aplicativo de celular dele quando solicitou, se foi autorizado, se está em análise. Basicamente, é essa visão que o beneficiário tem. E para o auditor em saúde, ele pode estar ou no prestador ou na operadora. Se ele estiver no prestador, ele vai estar fazendo essa solicitação, né, com uma documentação que é necessária, existe um processo burocrático. E para o auditor que está na operadora, ele vai analisar essa documentação e ver se cumpre todos os critérios técnicos e administrativos para que uma cirurgia possa ser autorizada e realizada em um serviço de saúde. Após essa etapa de auditoria prospectiva, nós temos a auditoria concorrente, que é basicamente o acompanhamento em tempo real
de uma pessoa que está internada, ou de que está naquele momento realizando, né, algum procedimento a nível ambulatorial, com análise de prontuário e interação com a equipe. E qual que é a vantagem dessa auditoria concorrente? Intervir em custos desnecessários. Então, pensando na acomodação que o paciente está ocupando naquele momento, será que aquele paciente precisa estar na UTI, que é um leito, né, de alta complexidade? Será que aquele paciente precisa destes procedimentos ou dessa quantidade de exames, né? Porque nem sempre o quantitativo e o que é mais caro é aquilo que está entregando o melhor resultado. Então, os auditores, eles têm muito esse olhar e a auditoria concorrente é muito focada nessa análise em tempo real e em já fazer a intervenção para evitar que os desperdícios ocorram ou que eles continuem a ocorrer. E por fim, nós temos a auditoria retrospectiva, que aí é uma análise basicamente documental, porque eu estou falando que já aconteceu. O paciente já recebeu assistência à saúde, muitas vezes ele já teve alta, ou eu estou analisando uma conta que nós chamamos de parcial com alta administrativa, que é um acordo que os prestadores fazem aí com as operadoras de saúde, mas eu estou analisando basicamente eventos que já ocorreram, e aí eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo fazer a análise da conta do paciente e do prontuário e identificar se existem inconsistências, pensando naquela definição de auditoria que eu trouxe para vocês nos primeiros slides. Então, basicamente, essas três etapas de auditoria, né, são as imprescindíveis e as que a gente atua aí na área de contas médicas. E aí nós temos a regulação na saúde suplementar, né? Se for para eu definir vocês regulação, pensando na agência reguladora que é a ANS, né, são diversos mecanismos e normas que garantem aí, né, não só a defesa do interesse público, a defesa dos beneficiários, a relação que as operadoras têm com os beneficiários e com os próprios prestadores de serviço à saúde, mas também como uma forma de equilibrar e garantir o acesso, né? É claro que esse acesso ele tem essa burocracia da regulação, porque nós temos, infelizmente, problemas como fraudes, desperdícios, utilização excessiva de insumos que acabam onerando aí o que a gente chama de fonte pagadora, que é quem está pagando aquela conta, né, que seria a operadora de saúde. Então, os mecanismos regulatórios, eles visam garantir, né, o acesso e as normas preconizadas para que esses beneficiários tenham o acesso ao serviço conforme as coberturas, mas também de regular esse processo para que não seja realizado, por exemplo, um procedimento desnecessário, que vai gerar uma conta para a operadora pagar. Então, basicamente, a regulação, né, ela tem todos esses processos. E, historicamente, antes de 1997, a gente tinha um vazio regulatório. O que que é isso? Não existia regulação. Então, vocês imaginem que as operadoras, elas vendiam planos para os beneficiários que ele queriam adquirir e que as pessoas muitas vezes não sabiam o que estavam comprando, porque não existia nenhum órgão para regular. Então, ela assinava um contrato. Quando que ela ia descobrir o mecanismo regulatório, a não cobertura de algum procedimento? Quando ela precisava realizar e ela descobria que o plano dela não dava cobertura para aquele procedimento. E não existia agência reguladora, então valia o contrato que ela assinou naquele momento. E conectando a auditoria com regulação, se a gente pegar lá na época de 1970, comecinho de 1980, quando ainda o acesso aos serviços de saúde era vinculado ao INPS e posteriormente o INAMPS, já existiam processos de auditoria, porque esses órgãos já identificaram algumas fraudes no setor de saúde que acabavam prejudicando e desequilibrando esse sistema. Então, já existia auditoria nessa época, mesmo sem o mecanismo regulatório. E aí, em 1998, a gente tem um marco da saúde suplementar, que é a Lei 9656, que veio para regulamentar os planos e seguros privados de assistência à saúde suplementar no Brasil. De fato, essa lei passou a ser vigente a partir de janeiro de 99. E aqui nós temos uma divisão importante, porque todas as pessoas que adquiriram planos de saúde a partir de janeiro de 1999, elas têm o que a gente chama de planos regulamentados, que têm a cobertura pelo rol da ANS. Todo mundo que tem os planos anteriores a essa data tem o plano não regulamentado, que o que vale é aquele contrato que ela assinou. Mas essas pessoas elas têm uma opção de adaptar o plano. Por que que muitas ainda têm o plano não adaptado? Custos, tá? Então hoje a ANS, dentro dos seus mecanismos regulatórios, estabelece um limite máximo em que a operadora pode aplicar ali, né, para adaptar esse plano.
E aí as pessoas entendem que, neste momento não compensa para mim. O último valor vigente, se eu não me engano, era 20,59%. Então, se a pessoa não quer pagar mais e ela entende que o plano não regulamentado está atendendo para as necessidades dela, ela continua. Geralmente, a partir do momento em que ela tem uma necessidade de saúde, de um procedimento que não está no contrato dela, mas que está no rol da ANS, aí isso pode ser, né, um fator motivante para que ela faça a adaptação desse plano. Então, nós temos essa divisão importante entre os planos regulamentados ou adaptados e os planos não regulamentados, com a data corte de janeiro de 99. E em 2000 nós temos a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que veio para regular todo esse setor de saúde suplementar e vem cada vez mais, né, implementando normas que garantam, né, o acesso qualificado para que esses beneficiários, né, consigam aí ter acesso à prestação assistência à saúde e que todas as regras sejam cumpridas, intermediando a relação de beneficiários, operadores e prestadores de serviço. Então, a ANS, nessa intermediação, os beneficiários podem, por exemplo, acionar a ANS via NIP, que a sigla é Notificação de Intermediação Preliminar, para falar, por exemplo, que ele teve um procedimento que está no rol e a operadora não quer cobrir, e aí a ANS, né, faz um questionamento à operadora e ela tem um prazo para justificar isso. Então, né, a agência, de fato, ela tem que cumprir esse papel de fiscalizar, né, de regular e de também garantir esse equilíbrio financeiro. Só para vocês terem ideias de número, o tamanho desse mercado. Este é um documento que a ANS publica que se chama Panorama da Saúde Suplementar. A cada trimestre eles costumam atualizar. E aí hoje a gente está falando que assistência à saúde suplementar, um quarto da população tem acesso a ela. Eu estou falando de praticamente 51,5 milhões de pessoas. E ao comparar esse dado com outubro de 2023, né, a data corte foi outubro de 2024, a gente enxerga um aumento, tanto na assistência médica hospitalar, quanto nos planos odontológicos. Então, os planos exclusivamente odontológicos tiveram um aumento aí de 7,14%. Então, olha a representatividade desse mercado, e são esses os beneficiários para as operadoras, né, os pacientes para os prestadores de serviço, que acabam utilizando a saúde suplementar. E aí vocês já devem ter ouvido falar ou ver notícias, né, relacionadas a algumas tipos de categorias de plano, tipos de contratação de plano. Hoje nós temos, basicamente, dois tipos: os planos que são individuais, familiares, e os planos que são coletivos, que são subdivididos em coletivos empresariais e coletivos por adesão. E esses números aqui que eu estou demonstrando em tela para vocês, eles são decorrentes de alguns mecanismos regulatórios. Por exemplo, o plano individual familiar é a ANS, que até o momento, né, a lei, a resolução vigente, que determina os índices de reajuste. No último ano, ele ficou em 6,91%, ou seja, independente, né, dos resultados financeiros que a operadora teve com estes beneficiários, o máximo que ela poderá aplicar de reajuste será de 6,91%. Diferente dos planos coletivos. Os planos coletivos, têm o índice de reajuste definido e acordado ali entre a operadora e a pessoa jurídica. Esses planos coletivos, geralmente, os empresariais são aqueles que os trabalhadores têm vinculados às empresas, né? Então, é uma pessoa que trabalha em uma empresa, a empresa oferece o benefício saúde e ele fala que tem interesse em adquirir. E aí nós temos os coletivos por adesão, que são aqueles vinculados a entidades de classe ou a sindicatos, né? Então, que determinadas categorias profissionais vinculam-se a esses sindicatos e conseguem aí ter acesso à saúde suplementar. E aí esses planos coletivos, eles não têm a definição de reajuste determinada pela ANS. E isso faz com que a hora, quando a gente analisa essa volumetria e essa distribuição de beneficiários, observamos uma concentração grande dos planos coletivos empresariais, em detrimento aos individuais familiares, né? Porque as operadoras estimulam, né, os seus canais de venda a oferecerem mais esse tipo de plano, considerando que elas conseguem aplicar um reajuste maior. Eu falei para você, iniciei a aula contando para vocês que o tema da aula, né, está muito conectado com a atualidade. Por quê? Existe hoje uma consulta pública, né, e uma audiência pública que será realizada este mês pela ANS,
em relação ao que os especialistas estão, né, definindo como propostas de mudança relacionadas a políticas de preços e reajustes. Eles estão considerando que as propostas, né, são as maiores e mais relevantes dos últimos 20 anos. E essas propostas vão mexer exatamente, né, nesses mecanismos. Então, ainda tem audiência pública com contribuições da sociedade, mas que vão trazer, por exemplo, uma das discussões é que esses planos individuais familiares eles possam ter reajustes excepcionais quando existe um desequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, quando as pessoas que têm esse plano utilizaram, né, uma quantidade demasiadamente tão grande ao ponto da operadora ficar, né, com déficit financeiro e aí ter alguns mecanismos para que a operadora possa aplicar o reajuste, não mais definindo o teto limite pela ANS. É claro que isso traz, né, diversas discussões. Mas nos planos coletivos, hoje o que acontece? Os planos que têm menos de 30 vidas, eles têm um agrupamento em que a operadora pega todos os planos com menos de 30 vidas e aplica um reajuste único. E aí, a proposta, né, que está em votação é para que esse número de 30 seja expandido para até 1.000, de forma a diluir o risco. Então, são várias propostas de mudança, né, que estão abertas nessa consulta pública e que trazem, né, algumas mudanças importantes nesses pilares da saúde suplementar. E aí a gente tem contribuições diversas, né, de quem está na visão, quem hoje está na operadora, a visão, né, de quem está como prestador de saúde, dos beneficiários, né, que com certeza não vão ser favoráveis na retirada desse teto limite definido pela ANS nos planos individuais familiares, e tem outras questões relacionadas aos mecanismos financeiros, como coparticipação e franquia. Hoje, não é muito bem definido pela ANS o quanto como operadora pode aplicar de limite máximo de coparticipação para o procedimento. Tem algumas decisões aí do STJ, mas uma das propostas é que seja até 30% para o procedimento. E aí tem operadoras que já estão preocupadas, porque elas conseguem equilibrar suas carteiras pensando nos limites mais altos do que 30%. Tá? Então, são mudanças propostas de mudanças, né, que estão em tramitação agora, mas que com certeza vão influenciar nesse mercado e nesse número como um todo, tá bom? Então, eu quis trazer para vocês essas atualizações que estão em andamento e essas propostas. Falando de mecanismos regulatórios, eles são subdivididos didaticamente em mecanismos assistenciais e os mecanismos financeiros. Então, o financeiro é mais simples, que é aquele que está muito relacionado ao formato de pagamento, né? Então, coparticipação, que é a possibilidade que as operadoras têm de fazer com que o beneficiário pague por parte dos procedimentos realizados. Franquia, que estabelece ali alguns limites financeiros, os quais a operadora não tem obrigatoriedade, né, com alguns tetos limite e os assistenciais, que envolvem o mecanismo de autorização prévia, que foi aquele que a gente viu da auditoria prospectiva ou auditoria prévia, que é quando o auditor precisa analisar e fazer liberação de um procedimento cirúrgico ou de um procedimento de alta complexidade. E nós também temos a junta médico-odontológica, que é quando existe uma divergência, né, técnico-assistencial em que o auditor da operadora, o auditor médico ou dentista, não concorda com o procedimento ou com o material, falando de órteses, próteses e materiais especiais, que foi solicitado pelo médico assistente. E aí precisa de um terceiro parecerista, que tem que ser escolhido em comum acordo entre o médico assistente do paciente ou dentista e o da operadora, para que seja feito o desempate, né? Então, isso são exemplos de mecanismos regulatórios muito focados em mecanismos assistenciais, tá? Então, hoje eles existem e tem alguns critérios, né, não só técnicos científicos, para que essas deliberações elas sejam realizadas. Falando de autorização prévia, que é uma etapa da auditoria que tem muito mecanismo regulatório, basicamente, o auditor analisa os procedimentos antes da sua realização e ele tem um caráter muito preventivo para identificar ali algumas situações de risco e até de risco desnecessário, que é realizar um procedimento, né, que com base nos exames ou com base na documentação médica enviada, não teriam indicação. Essa análise é muito focada no histórico de patologia do paciente, nos exames diagnósticos que hoje, né, têm que ser enviados ali via portal para as operadoras, nas terapias e tratamentos prévios e na proposta terapêutica, além dos estudos de tecnologia e viabilidade. Muitos devem ter acompanhado, né, foi muito veiculado na mídia, eh,
a questão de que o rol é taxativo ou exemplificativo, né? E aí a Lei 14.454 não deixa muito claro, né, quais são os critérios para que a gente considere isso, mas basicamente, né, o que, em resumo, essa lei traz é que vale o rol de procedimentos e as exceções ficam para quando tem uma evidência técnico-científica, né? E aí eles não trazem, não informam o grau de evidência científica para que isso, né, seja deliberado e autorizado, ou que tenha recomendação de pelo menos um órgão, né, nacional, internacional, referente à tecnologia em saúde ali que está sendo proposta. Então, não ficou muito claro, mas existe essa questão que eles chamam de rol paralelo, né, que é quando tem evidência científica, indicação, mas não está no rol da ANS, e isso também é motivo para muitas discussões aí entre médico que está solicitando, né, o dentista um procedimento para o seu paciente e a análise ali dos auditores da operadora. Quais são os objetivos dessa auditoria prospectiva? Existem algumas análises administrativas relacionadas a carências e coberturas, né? Então, isso está no rol da ANS. É um beneficiário que tem carência contratual e aí ele precisa aguardar um período para que ele tenha acesso a este procedimento. Análise de materiais, né, e medicamentos de alto custo, OPMEs, né, que geralmente são os itens que oneram, né, a operadora porque são itens caros, então elas analisam e deliberam com muito cuidado, né, olhando ali conforme seus contratos mais preços, né, e enfim, se é um material nacional importado, então tem várias questões aqui de análise muito técnica e até conferências, aquilo que está sendo solicitado, se não tem uma duplicidade, né? Então hoje tem esse motivo de glosa, por exemplo, cobrança do procedimento, incluso no procedimento principal que os auditores médicos acabam utilizando e nessas análises de autorização prévia. E conciliar o quadro clínico com a solicitação, né? O auditor médico verifica ali se faz sentido aquele procedimento de acordo com a condição clínica do paciente e com todas as documentações que foram enviadas, se ele pode ou não ter indicação. E até o tipo de acomodação. É um paciente que precisa de uma acomodação de UTI ou não? É um paciente que ele pode ficar ali na enfermaria, porque uma acomodação de alta tecnologia ela tem um preço maior. E aí a gente também tem pacientes que ficam por longos períodos internados em uma acomodação que não está compatível com o seu quadro clínico. Então tudo isso é auditoria, né? E essa fase prévia, ela é muito importante para garantir que depois que esse paciente, né, esteja em tratamento, né, e tenha ali a prestação de assistência à saúde, não venha a ter problemas e conflitos com para quem está prestando essa assistência à saúde. Então, é uma etapa extremamente importante e que é permeada desses mecanismos regulatórios. Esse auditor, então, ele tem que conhecer, eu estou falando de cobertura, então ele tem que conhecer o rol da ANS e entender, né, qual que é a lei vigente, qual que é o período de atualização desse rol. Então, eu trouxe aqui para vocês essas duas imagens. A primeira é referente à atualização do rol, que atualmente, né, conforme essa Lei 14.307 de 2022, ela preconiza que, em geral, a incorporação de tecnologias em saúde tem um período de incorporação aí de até 180 dias, tecnologias no geral, e que isso pode ser prorrogado por 90 dias. Então, estou basicamente falando de 6 meses e prorrogo por mais 3, tá? Hoje a ANS tem esse fluxo contínuo, então qualquer pessoa, né, tenha participação social, pode submeter uma proposta de atualização do rol e a ANS tem aí os seus trâmites, né, de elegibilidade para verificar se todas as documentações, os critérios, os requisitos que estão muito bem descritos lá no site de submissão de proposta. E aí depois isso segue para uma análise, né, e por vários setores, né, e vários processos. E existe esse prazo conforme essa lei. Agora, eles classificam também algumas tecnologias que eles chamam de prioritárias, que aí tem a ver com os antineoplásicos, procedimentos radioterápicos, e para estes, eles determinam um prazo menor, que é de 120 dias, e pode prorrogar por mais 60. Então, é extremamente importante que o auditor esteja atualizado com isso, que ele saiba qual tecnologia que foi incorporada no rol, quais são os critérios para que essa tecnologia, né, possa ser analisada e a autorização liberada para este paciente. E é por isso que a gente tem um outro documento, na ANS, o rol de procedimentos ele é o anexo 1, e a DUT é o anexo 2. DUT é a diretriz de utilização. O que é isso? São alguns pré-requisitos para que os pacientes sejam elegíveis a determinados procedimentos. Isso com base, né, em evidência científica. Então, tem alguns procedimentos que a indicação dele está atrelada a alguns pré-requisitos. Vou dar exemplos. Cirurgia bariátrica.
tem alguns pré-requisitos que os pacientes precisam cumprir para serem elegíveis a este procedimento dentro da saúde suplementar. E lá na ADUT tem todos esses pré-requisitos que precisam cumprir, inclusive, né, tem sempre os critérios que são necessários e aqueles que não podem existir porque descaracterizam a indicação. E dentro dessas propostas de atualização de rol, a gente também pode ter incorporação de uma DUT para um procedimento que não tinha essa indicação, ou alteração e até mesmo exclusão da DUT. Então, é importante que sempre esse auditor esteja se atualizando e verificando essa documentação para entender ali se aquele procedimento tem cobertura e quais são os critérios necessários para que essa autorização seja liberada como autorizada. E dentro de tudo isso, lembra que eu falei para vocês que até 97 a gente tinha um vazio regulatório. Desde que a ANS começou a regular esse mercado, uma preocupação muito grande desse setor foi informação. Por quê? Cada prestador e cada operadora trabalhava com seus sistemas, não tinha um formato único para solicitar essas autorizações, os formulários eram em diversos layouts. Então a ANS ela trouxe o padrão TIS, que desde 2007 eles começaram a trazer algumas informações, mas de fato em 2012 que ele se tornou obrigatório na saúde suplementar, e ele é uma padronização exatamente para diminuir essa assimetria de informações. E aí, com isso, hoje a gente consegue ter uma padronização dessas ações muito administrativas e burocráticas. Então, para solicitar um procedimento, eu utilizo o guia TIS em qualquer prestador de serviço à saúde. Eu consigo ter acesso a dados econômicos e financeiros, porque a ANS recebe esses dados em um formato único. E eu tenho a composição do registro eletrônico de saúde. E registro eletrônico de saúde não é só prontuário eletrônico, mas sim qualquer dado eletrônico de saúde, de clínicas, estabelecimentos de saúde que captam informações de beneficiários, que está compondo todo esse registro. Isso tudo se chama interoperabilidade. Então, a tramitação desses dados de prestador de saúde para a operadora, mesmo que os sistemas são diferentes, eles são interoperáveis, porque os dados eles têm um padrão que garantem que cada serviço consiga analisar aqueles dados. Então, isso é chamado interoperabilidade. Eu consigo tramitar a informação desde que eu siga o padrão. Então, hoje, o que é importante do padrão TIS, e que faz muito parte da realidade dos auditores, ele tem 5 componentes, e um dos componentes, que é a representação de conceitos em saúde, é aquele componente que traz o que a gente chama de código TUS. Então, o código TUS, ele é o mesmo para todos os prestadores, para todas as operadoras. Então, um procedimento de apendicectomia, ele tem uma codificação TUS única, o que garante que eu não vou ter assimetria de informações e que eu vou conseguir ter essa interoperabilidade, e aí a ANS vai ter todos esses dados e ela consegue acompanhar, né, todas essas informações muito assistenciais e também as informações financeiras. Essa interoperabilidade do padrão TIS está muito conectada com uma estratégia do Ministério da Saúde que tem previsão de ser finalizada em 2028, que é a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. Isso tem sido muito comentado também do ponto de vista de Lei Geral de Proteção de Dados, né, de segurança da informação, mas que tem sido um investimento, né, do Ministério da Saúde como um todo, pensando em economia. Por quê? Hoje, dentro da própria saúde suplementar, os beneficiários que têm, imaginem os planos nacionais, que a pessoa consegue ser atendida em qualquer estado, né? Se ela viaja, ela pode passar ali em no prestador de saúde da rede credenciada. E aí as informações ficam muito fragmentadas. Se ela for hoje num pronto atendimento e amanhã em outro serviço, o profissional, né, que ela foi no outro dia não vai ter acesso às informações prévias de outro estabelecimento. Então, essa interoperabilidade, de certa forma, traria essa economia do ponto de vista de não precisar repetir exames, não precisar fazer uma nova investigação diagnóstica e de ter todo esse registro eletrônico de saúde sendo interoperável entre os diversos players, que aí não envolve só os serviços de assistência à saúde, mas esse documento ele traz uma proposta de conectar farmácias, clínicas, atendimento de urgência e diversos atores do padrão TIS. Então, é realmente trazer uma interconectividade, inclusive do sistema público com o privado. Então, é uma estratégia muito ousada, né, mas muito interessante do ponto de vista de economia, porque realmente essa fragmentação de informações, do ponto de vista de auditoria e do ponto de vista de análise de dados, de fato, acaba gerando repetição de alguns procedimentos e exames que poderiam ser evitados, né, com
se isso já funcionasse. Então, é um desafio grande, mas que está muito conectado com o padrão TIS. Então, por isso que eu preciso que na saúde suplementar, a gente já trabalha com esse padrão, o que facilita, né, essa tramitação de informações. Bom, em relação aos tipos de auditoria, a gente também tem a auditoria concorrente. Depois dessa fase de autorização prévia, como eu disse para vocês, os auditores eles podem aí adentrar os serviços de saúde ou pode ser o auditor interno da própria instituição. Então é muito comum vocês escutarem temas de auditor interno, que é aquele que trabalha na instituição, e do auditor externo, que é aquele que está representando quem está pagando a conta, né? Então, o auditor externo da operadora. E aí, essa auditoria concorrente, enquanto o paciente está ali internado em tratamento ambulatorial, é um acompanhamento contínuo e uma oportunidade de já fazer as autorizações ali, identificando a necessidade em tempo real, né? Então, deliberar prorrogações de diárias de pacientes que tinham uma previsão de ficar internados por um tempo, mas de que precisam estender esse tempo de permanência. Então, o auditor ele consegue ir até o serviço, verificar a condição clínica do paciente, ter interação com a equipe que está prestando assistência à saúde, e aí é muito mais fácil de deliberar essas autorizações, né? É claro que a documentação é um documento legal prontuário, mas fazendo a auditoria concorrente eu já consigo prevenir custos desnecessários e intervir como auditor em saúde. Então, todos esses potenciais riscos, né, com exames desnecessários, com algumas condutas, né, que podem ser evitadas do ponto de vista de quando não são necessárias, é conhecido como auditoria do cuidado, né? Aquilo que é melhor para o paciente não necessariamente é o mais caro. Avaliou a oportunidade de deshospitalização, né? Pacientes que têm aí as categorias de home care, então isso acaba sendo uma oportunidade que esses auditores em saúde identificam, e liberar todas essas autorizações aí em tempo real. E por fim, nós temos a auditoria retrospectiva, que é aquela auditoria depois que tudo já aconteceu e que eu vou me basear no prontuário do paciente e confrontar aquilo com a conta. Isso para os prestadores de serviço à saúde se chama auditoria interna retrospectiva, onde eles analisam essa conta e aí eles vão identificar se tem ausência de lançamento. Então, imagine para o prestador de serviço de saúde esqueceu de lançar uma órtese, prótese ou material especial, que geralmente são itens que têm um custo elevado. Então, ele precisa identificar a inconsistência que ocorreu e ajustar essa conta conforme a evidência em prontuário, assim como os excessos, né? Hoje, os serviços de saúde, eles têm os mecanismos de lançamento automático, semiautomático e tem serviços com lançamento muito manual, ao ponto dos auditores terem que dedicar grande parte do seu tempo a ficar lendo o prontuário e lançando coisas na conta, porque nada é automatizado. Então, a tecnologia também nos ajuda muito com isso, mas esses profissionais na auditoria interna retrospectiva fazem essa conferência final. E aí, eu vou ter o auditor externo da operadora que faz essa análise retrospectiva para remunerar a conta de forma justa. E de forma justa é aquilo que tem evidência, aquilo que tem comprovação e aquilo que faz sentido pensando de prática baseada em evidência. Como eu disse para vocês, a auditoria está muito conectada com qualidade. Então, os auditores identificam procedimentos ou práticas desnecessárias, utilização de insumos em excesso, em desacordo com os protocolos, né? Então, o auditor trabalha muito com contratos, com protocolo, e tudo isso, né, é levado em conta nos momentos de auditoria. Então, é uma prática extremamente importante. E qual que é a importância da auditoria e da regulação no combate a fraudes? Como eu disse para vocês, desde 1970, o INPS e o INAMPS já colocavam processos de auditoria por identificar que existiam fraudes e que tornavam, né, causavam esse descontrole financeiro. Então já colocavam auditoria e aí naquela época num caráter muito punitivo. Isso ficou tão enraizado que até hoje os estabelecimentos de saúde, eles têm a figura do auditor como aquele que está lá para negar, para dificultar, e não tendo a auditoria e o profissional auditor como uma ferramenta de melhoria contínua. Exatamente por esse período em que existia uma auditoria muito punitiva, de não vou pagar, né, ou aqui existe evidência de fraude, e aí estamos tentando ainda desmistificar essa figura do auditor como aquele que nega, aquele que está contra a assistência, mas na verdade que é o profissional que está ali para melhorar os processos e para garantir uma assistência de qualidade muito baseada em prática baseada em evidência, em protocolos, em normativas e naquilo que os conselhos das respectivas classes profissionais exigem. Então, quando a gente para analisar os tipos de fraude na saúde suplementar, é assustador, porque tem esse estudo do IES, que foi muito comentado na época, onde eles trazem aí uma margem de 30 a 34 bilhões em 2022 de fraudes ou desperdícios. Quando a gente para analisar os tipos de fraude,
eles começam desde fraudes em que os próprios beneficiários praticam, até prestadores de serviço ou outros agentes. Entre as fraudes de beneficiário, vou destacar aqui uma que é importante, que é a ocultação de condição pré-existente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas para os planos individuais e para os planos coletivos, que têm menos do que 30 vidas, as operadoras elas podem utilizar os mecanismos regulatórios de aplicar carência e de cobertura parcial temporária. O que que é cobertura parcial temporária? É quando o beneficiário ele tem alguma doença pré-existente e aí ele precisa declarar isso para a operadora em um documento chamado declaração de saúde. E aí a operadora pode, por um período de até 24 meses, suspender procedimentos cirúrgicos de alta complexidade especificamente relacionados a essa doença pré-existente, tá? Por quê? Lembrem-se que o sistema de saúde suplementar ele é mutualista. Então essas pessoas elas poderiam adentrar ali, fazer já com, né, uma condição de saúde pré-existente, elas acabam utilizando muito mais que as outras, e isso traz um desequilíbrio. Então a CPT, que é a cobertura parcial temporária, é exatamente um mecanismo para tentar equilibrar tudo isso, colocando uma carga de tempo. Então pessoas que têm conhecimento desse mecanismo regulatório acabam omitindo essa condição pré-existente. E como que a operadora acaba descobrindo isso? Quando a pessoa tem ali a solicitação de realizar um procedimento cirúrgico e o auditor da operadora bate o olho e fala: opa, essa pessoa contratou o plano faz um mês e a data do exame, né, ou a comprovação de que ela tem essa doença ou lesão pré-existente, ela é anterior ao período de contratação. Então, essa pessoa provavelmente não informou ou ela ocultou essa informação e isso é considerado fraude com motivo para rescisão unilateral, tá? Desde que a operadora consiga comprovar ali para a agência reguladora. Então é um tipo de fraude muito praticado. Assim como as fraudes que a gente tem em reembolso. É muito, o reembolso, acho que tem uma quantidade imensa de fraudes, e inclusive que envolvem os beneficiários sem que eles tenham nem ciência. Então tem clínicas aí que divulgam assim, reembolso sem desembolso. Então você vai, faz um procedimento, que muitas vezes é um procedimento que não tem cobertura no rol, a clínica fala ali para você, olha, me dá sua carteirinha, seus dados, que eu peço direto para o operador. Então a pessoa está sendo ali, está no meio da fraude e não está tendo nem conhecimento. E aí essas clínicas acabam adulterando o tipo de procedimento que foi realizado, né? Que estou utilizando como caráter de exemplo para vocês entenderem, solicitando para a operadora, colocando os dados bancários do próprio prestador de serviço de saúde, mudando o procedimento, e aí a pessoa está participando de uma fraude e ela nem sabe. Então, hoje as operadoras têm investido muito em trazer essas informações para os beneficiários, né, de que não existe esse reembolso sem desembolso, né, que isso não é uma prática do mercado, para que elas não caiam nesses golpes, tá? E aí a gente tem também, né, as fraudes em prestadores de serviço de saúde, inclusive de superutilização, né, os termos de hiperfaturamento, né, de inflar as contas hospitalares e demais agentes, né, até aí de locais que criam, né, falsos CNPJs. Então, existe uma série de modalidades de fraude e por isso que o papel da auditoria e regulação é imprescindível, né? Então, a auditoria ela acaba sendo uma ferramenta que faz cumprir todos esses critérios regulatórios, tá? E de garantir, né, o acesso qualificado, né, o pagamento por parte, né, da fonte pagadora de forma justa e que tudo isso, né, no final tenha um equilíbrio. Então, todas essas mudanças e propostas, inclusive da ANS, elas são muito pautadas nos números atuais. Outro termo comum na saúde suplementar é sinistralidade. Não sei se vocês já ouviram falar. O que que é sinistro? Todo mundo que utiliza o plano de saúde, seja por uma consulta, um exame, um atendimento ali com um membro da equipe multiprofissional, ele gera um sinistro para a operadora. É basicamente a utilização. Qual que é a continha da sinistralidade? É o quanto, né, aquele beneficiário utilizou versus o quanto a operadora recebeu. E aí tem o cálculo, né, divisório, ele traz um índice de sinistralidade, que geralmente, para que se tenha um equilíbrio, é considerado o número de até 75% em média. Então, quando as operadoras elas têm os beneficiários estão utilizando mais do que ela está recebendo ali, do que a gente chama de prêmio, que seria traduzindo a mensalidade, a sinistralidade geralmente ultrapassou 100%, e aí isso é um resultado ruim. Então, análises dos últimos anos mostram uma sinistralidade média em torno de 80%. E aí os planos coletivos, principalmente esses com agrupamento de até 29 vidas, eles têm mostrado nas análises uma sinistralidade maior. Então, por isso que a ANS está aí propondo, né, esse aumento para até 1.000 vidas, para ver se dilui esse risco. Porque aí não fica essa briga de reajuste entre operadora
e ali o empregador, né, para não ter reajustes tão altos. Falei para vocês que o reajuste foi 6,91 no último ano dos planos individuais. Dos planos coletivos, alguns chegam a mais do que o dobro, tá? E aí isso tem ocasionado uma série de judicializações, e aí a gente já tem o problema da hiperjudicialização com os beneficiários. Então todo esse mercado ele está sendo, né, revisto, e aí por isso que a auditoria em saúde ela tem esse papel fundamental para garantir o pagamento justo e uma auditoria de qualidade dos processos assistenciais. E agora, já caminhando para o fim aqui, só para eu definir didaticamente para vocês, né? Se for para a gente falar, então, o que é auditoria em saúde e o que é regulação, eu traria que a auditoria ela valida a conformidade das cobranças, ela identifica e previne a prática de fraudes. Ela padroniza também práticas baseadas em protocolos e diretrizes, porque o auditor ele exige isso, independente dele ser auditor interno ou externo. Então, ele traduz e transmite essa informação para a assistência, controla custos, né, muito baseado em protocolos, né, então, naquilo que realmente é necessário, acaba sendo uma ferramenta de manutenção e melhoria da qualidade e garante a sustentabilidade desse sistema. E a regulação em saúde, ela tem sim a função de proteger o beneficiário, então por isso que tem a ANS com os mecanismos aí para acolher as queixas dos beneficiários e intermediar isso com as operadoras. Regula aí todo o acesso à cobertura, né? Então o que está ou não no rol, reduz as irregularidades e fraudes, incrementando todos esses mecanismos regulatórios que são burocráticos, administrativos e, por vezes, né, as pessoas falam, nossa, é muito burocrático, mas que, de fato, são uma barreira para esse número de fraudes que esses estudos têm demonstrado. Também garantem a sustentabilidade financeira, né, por meio dos seus mecanismos regulatórios, promovem a qualidade assistencial e trazem aí a transparência de dados com a padronização do padrão TIS. Pessoal, tentei resumir aí para vocês, né, todo esse contexto de forma breve. Deixo aqui o QR Code da nossa pós-graduação de auditoria em serviços de saúde. Lá nós detalhamos com muita profundidade todos esses temas, né, que são complexos. E aí, espero, né, ver vocês, quem tiver interesse, né, de fazer a nossa pós-graduação. A gente discute muito num contexto teórico-prático, de um formato que vocês consigam aplicar isso nas realidades profissionais, e temos tido muito retornos positivos, tá? Então, espero aí encontrar alguns de vocês. E agora, deixo aqui para a equipe ver se a gente tem alguma pergunta ou dúvidas para responder. Muito bem, Marcelo. Acabei de ver que eu estava com o microfone desligado e falando aqui. Muitos elogios referente à sua aula, muitas pessoas querendo ter acesso ao material. Já informei que o material, infelizmente, a gente não compartilha, mas a gravação será disponibilizada ao longo da próxima semana, assim como a declaração de participação desse evento. Tivemos bastante perguntas por aqui, vou ler algumas para você para a gente conseguir responder. A gente já passou um pouquinho do horário, mas acho válido a gente trazer esse momento de interação aqui com os participantes. A primeira pergunta que a gente tem é da Júlia Ferrari. Quais são os tipos mais comuns de fraude que a auditoria médica pode enfrentar atualmente? E como você enxerga que a tecnologia pode identificar isso mais rápido? Certo. Olha, a auditoria médica, né, o que os médicos auditores trazem muito de experiência é exatamente na fase de auditoria prospectiva, né, que é antes do paciente internar, quando eles estão ali analisando, né, se aquele pedido de fato é compatível com o que está sendo solicitado. Então, acho que ali é uma oportunidade em que eles acabam, né, retirando excessos de procedimentos muitas vezes, ou até identificando outros tipos de fraudes relacionadas à utilização de órteses, próteses e materiais especiais, né? Aquele local que sempre fica pedindo o material mais caro, né? Dependendo do tipo de contrato, se for nota fiscal mais margem, enfim. Os médicos auditores, eles trazem muito isso, e como eu disse, nos reembolsos também, porque o reembolso, né, ele depende muito do fornecimento do que o beneficiário envia para a operadora de documentação, né? A operadora acaba tendo dificuldade de ir lá no prestador fazer esse processo de auditoria em loco. Então, acaba também sendo eu acho que tendo um grande número de fraudes quando a gente fala de reembolso. E aí a questão da tecnologia, né? Essa semana eu acompanhei também aí as lives, e várias delas falam, né, de inteligência artificial, tecnologia. De fato, hoje a gente tem sistemas que
tiram não só essa demanda muito operacional do auditor de ficar conferindo, por exemplo, fazendo uma análise muito quantitativa, né? Mas eles trazem essa questão de com indicadores ali de indicar, né, alguns desvios com base nos dados, e aí a gente tem uma restrição de acesso a essa informação, mas existem muitas tecnologias que facilitam esse processo de auditoria ao ponto de ler o que está escrito no prontuário e identificar se eu tenho ou não aquilo na conta, tá? Então são diversas, podem ser implementadas. É claro que a próxima pergunta que vai vir com certeza é, e você acha que isso vai tirar o trabalho do auditor? Não, eu acho que isso vai fazer com que o trabalho do auditor ele fique mais focado no que de fato demanda a nossa capacidade técnico-regulatória, que é identificar, né, se o procedimento ele é necessário ou não e que é muito uma capacidade de cada auditor com base, né, na sua experiência em analisar, identificar e garantir ali esse equilíbrio que a conta é justa com base naquilo que tem necessidade para aquele paciente, tá? Porque também não é receita de bolo, não, né? Cada pessoa é única e a gente precisa analisar, né, a assistência prestada de forma individual, e é isso que eu acho que a tecnologia pode ser que um dia aprenda, mas eu acho que essa análise individual ela é muito humana com base na nossa formação e experiência, né? Então, eu vejo nesse formato. Muito bem. A próxima pergunta é do Gustavo. Em quais casos é acionado a jurisdição de um procedimento fora do rol? Certo. A gente tem alguns casos, né, de procedimentos que eles têm evidência científica, né, de que tem um retorno, né, e um benefício para o paciente, só que eles não estão no rol. Então, como eu disse, a Lei 14.454, ela trouxe essa discussão de que se tiver evidência técnico-científica ou recomendação de algum órgão, né, de incorporação de tecnologia, do tipo a Conitec, que é que incorpora tecnologia no SUS, ou algum órgão internacional, isso pode ser avaliado. Na prática, isso não é tão fácil, tá? Por quê? A gente vê hoje, né, solicitações em que o artigo é do próprio médico assistente ou de que é uma pesquisa que tem um nível de evidência científica com uma amostra muito limitada de pacientes. Então, acho que são várias questões que precisam ser analisadas. De fato, quando é fora do rol, o que os beneficiários têm feito é essa questão de judicializar, e aí a gente tem a hiperjudicialização, que acaba também trazendo uma imprevisibilidade para as operadoras, porque a operadora estava ali com uma previsão de sinistros, né, e de gastos, e aí de repente ela tem uma judicialização onde ela é obrigada a cobrir algum procedimento. Então, isso traz muita discussão, não é tão simples com as operadoras, né, delimitar isso. Eu tenho visto muito aí advogados especialistas em saúde auxiliando os beneficiários, e aí a gente tem que equilibrar também até que ponto isso consegue manter o sistema sustentável, uma vez que a incorporação de tecnologias hoje, né, que a ANS tem vigente na legislação, considerando o tempo, né, é considerado um tempo suficiente, né, comparado até a outros países, para incorporar tecnologias. E sempre que eu incorporo tecnologia, eu estou incorporando custos, né? Então, a gente tem que tentar equilibrar tudo isso, tá? Mas, em base, de forma muito simples, né, sem analisar um caso e falando de forma genérica, eu tenho essa visão de que os beneficiários eles acabam judicializando para conseguir a cobertura de algo que não está no rol. Muito bem. Teve algum momento da sua live que provavelmente você estava falando sobre análises e trouxeram aqui. Geralmente essas análises são feitas pelas auditorias concorrentes. A operadora que envia. O ideal seria o hospital também ter esse tipo de análise, certo? Correto, isso mesmo. A auditoria concorrente ela é muito comum mesmo para as operadoras. Geralmente, né, no prestador de saúde, o que tem muito é a auditoria retrospectiva e a fase da auditoria prévia, né? Então, eu peço autorização e depois eu só vejo a conta no final. E aí é muito importante, né, que o auditor interno e o auditor externo atuem em conjunto na auditoria concorrente, até para discutir ali, né? Porque o paciente está lá naquele momento, né, fazendo o tratamento. Então, de fato, também concordo com você que precisamos ampliar, né, a quantidade de prestadores que fazem auditoria concorrente e aí para fazer em conjunto com a auditoria da operadora, né? Eu acho que isso traz ganhos para ambas as partes. Ótimo, deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Muitas pessoas querendo ter interação com você. Se você puder compartilhar seu LinkedIn também, acho que seria legal. Compartilhe. Vou colocar na tela aqui o link. Eu sempre publico lá, pessoal, não só essas atualizações da saúde suplementar, como oportunidades do mercado também. Aí, quem quiser conectar lá e mandar mensagens e dúvidas, eu tento responder por lá. Ótimo, você tá como Marcelo Baptista, né? Para quem não Isso. conseguir
ver o link e escanear, né? Acho que é legal procurar pelo nome. Então tá bom. A Juliana trouxe uma outra pergunta: existem prazos regulatórios determinados pela ANS para a conclusão da auditoria ou as operadoras podem usar todo o tempo que elas quiserem? Olha, a gente tem prazos regulatórios, né? Então, cirurgias eletivas, por exemplo, existe o prazo de até 21 dias, né? Então, esse é o prazo regulatório para que as operadoras façam análise e deliberação. O que pode acontecer, né, é que se na hora de solicitar a autorização de um procedimento, a operadora pedir algum documento e aí o prestador de serviço de saúde não identifica, a operadora acaba cancelando a solicitação em um prazo ali que geralmente é determinado em contrato, e aí depois eu tenho que solicitar tudo aquilo do zero, tá? Então tem que ficar muito atento, por isso que eu falo, uma das aulas, né, da auditoria em que eu atuo é gestão de autorizações, onde eu falo para os auditores, né, na hora de solicitar, garanta que toda a documentação está completa. Então, se é um procedimento que tem diretriz de utilização, garanta que você está enviando a documentação comprovatória para que a operadora identifique que os critérios, os pré-requisitos estão todos contemplados para aquele paciente. Senão, ela vai abrir o que a gente chama de SIC, Solicitação de Informação Complementar. E aí eu posso ter um atraso. Junta médica também tem, que é um mecanismo regulatório que deve ser, né, tudo resolvido dentro do prazo, mas existe um prazo, né, de prorrogação quando existe essa divergência entre o médico da operadora e o médico assistente do paciente, que pode prorrogar um pouquinho esse prazo, tá? Eu não me recordo exatamente quantos dias, mas não é um período grande e o paciente vai acompanhando tudo isso muito próximo, porque o mecanismo regulatório exige que a operadora informe ele dos passos da junta médica, tá? Mas existe sim prazo regulatório para cada tipo de atendimento, tá? Então, para os eletivos, para os tratamentos, né, ambulatoriais, quimioterapia, tudo isso a ANS costuma divulgar muita informação no próprio site, tá? Então, você consegue encontrar lá esses prazos regulatórios. Ótimo, Marcelo. Acho que já estendemos muito tempo aqui, né? Então, ainda temos bastante perguntas, mas acredito que eu só vou ler uma aqui da Lucilene, que ela trouxe um ponto importante, que é até o foco da nossa live aqui também, né? Que ela queria saber, para começar a atuar nessa área de auditoria, para continuar entendendo mais desses assuntos, que tipo de curso você indica, né? Então, seria legal até falar que temos esse curso, né? Essa pós-graduação, e até outras sugestões que você possa dar para quem está começando também. Sim, imagino que nessa live tenha muitas pessoas nessa situação, né, que estão conhecendo agora a auditoria, né, que para muitas é um processo novo que na graduação em geral, né, nas diferentes áreas da saúde a gente acaba vendo muito pouco. Então nós temos, né, a nossa pós-graduação de auditoria em serviços de saúde, inclusive lá a gente traz de forma muito detalhada e para todos os públicos, né? Então se adequa muito a quem já trabalha na área, mas a gente traz também, né, desde o início, né, então mostrando o que é auditoria e na prática como fazer. Então, mesmo, né, na modalidade EAD, a gente traz muito a prática de como é que preenche uma guia de procedimento, como que é feita uma solicitação de autorização eletiva, o que que é codificação TUS, onde é que eu encontro, quero saber o que está no rol, Marcelo, onde que eu consulto no site da ANS, onde que eu consulto no anexo 1. Então, tudo isso a gente aborda na nossa pós, né, e aí é claro que ela traz uma qualificação para vocês, mas também para quem não trabalha na área, aproxima muito da realidade e capacita para que vocês venham a atuar, tá? Então é uma oportunidade, indicaria de fato a pós-graduação, porque aí você fica realmente com um título e após ela traz um conteúdo programático que abrange não só a parte operacional da auditoria, mas muito essa parte regulatória, que é o que eu sinto mais falta de conhecimento nos auditores, né? Então a maioria sabe ali o processo operacional, que é olhar a conta, olhar o prontuário, esquece de todo esse mercado regulatório que está influenciando a auditoria operacional. Muito bom, então eu acho que é isso. Se você quiser se despedir, e aí a gente já pode fechar a live. Ok, pessoal, agradeço a todos aí que permaneceram, né? Quem quiser se conectar lá no LinkedIn. E aí espero encontrá-los aí, os que tiverem interesse na nossa pós-graduação de auditoria, tá bom? Desejo uma excelente noite a todos e um bom fim de semana.